Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tratar do direito de preferência em favor do processo produtivo básico. Esse tema é bastante frequentado, inclusive no direito, relacionado à isonomia. Existem países que possuem barreiras denominadas não alfandegárias, ou seja, países que se servem da sua própria burocracia para proteger os nacionais. O Brasil fez uma opção de exigir ou de permitir aos editais de comunicação e de TI, na área de TI, Tecnologia da Informação e Comunicação, fez a opção por definir a possibilidade de uso de processo produtivo básico. Ou seja, é uma garantia do poder regulador de que os produtos a serem entregues pela administração observar a construção do processo produtivo básico, seja em solo nacional ou não em solo nacional. Em outro vídeo, nós tratamos da preferência para o produto nacional. Aqui nós vamos tratar da preferência em relação à construção do objeto, à elaboração do objeto, à fabricação do objeto, segundo regras que foram definidas pelo governo brasileiro. E note que o governo brasileiro, nesse ponto, teve uma grande responsabilidade e cumpriu, em parte, com seu dever de casa. Ele foi verificar quais eram os melhores sistemas produtivos no mundo. E, a partir dessa definição do que era o melhor no mundo, também trouxe para a nossa legislação. Acompanhe comigo a leitura na tela de como ficou a 8666 ao assegurar o direito de preferência para o processo produtivo básico. Leia conosco. Artigo 3º, parágrafo 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico, de que trata a Lei 10.176, de 11 de janeiro de 2001. A legislação pertinente trata do tema, a Lei 8248, teve a redação alterada pela Lei 10.176, nos seguintes termos. Os órgãos ou entidades da administração pública federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as demais organizações sob controle direto ou indireto da União darão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem A. 2. Inciso 2. Bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Parágrafo 2º, 8.248 de 91. Parágrafo 2º. Para o exercício desta preferência, levar-se-ão em conta condições equivalentes de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e especificações de desempenho e preço. Note o seguinte, quando o legislador assegura o direito de preferência ao processo produtivo básico, o parágrafo 2º desse dispositivo que acabamos de ler, ele vai um pouquinho além. É que não adianta nós comprarmos um produto estrangeiro fantástico e chegarmos no nosso país e não termos assistência técnica, não temos a garantia das condições da manutenção. O comprador privado pode até correr esse risco. Eu posso amanhã importar um Rolls Royce e usufruir desse carro em solo nacional. Mas as condições de manutenção eu hei de me haver com o fornecedor do produto. É a relação privada. O que nós não admitimos na legislação é que o dinheiro público seja utilizado por servidor público sem se assegurar da efetividade para o uso do produto e do serviço de informática. Ou seja, as condições de garantia, de manutenção, por se tratar de dinheiro público, devem estar adequadamente tratados pelo edital. E isso significa que podemos impor barreiras não alfandegárias em favor daqueles que decidam trazer o seu produto em conformidade com o processo produtivo básico e garantir em solo nacional a efetividade do que venderam à administração pública brasileira. Acompanhe ainda mais um dispositivo na tela comigo.
Parágrafo 3º do artigo 3º. A aquisição de bens e serviços de informática e automação, considerados como bens e serviços comuns, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520, poderá ser realizada na modalidade de pregão, restrita às empresas que cumpram o processo produtivo básico, nos termos desta lei e da Lei 8387 de 1991. Aqui, a legislação de informática na área de TI vem tentar definir que a exigência de processo produtivo básico assegura o uso do pregão. É uma grande polêmica que existe se a administração pública, ao comprar equipamentos de informática, poderia ou não utilizar o pregão. Os órgãos de controle e os próprios servidores públicos consideraram que sim, que o pregão é uma boa ferramenta, inclusive para impor a disputa. Mas algumas tentativas restaram fracassadas com a compra de computadores que tinham peças montadas de tudo quanto era lugar, qualquer parte do mundo, e acabavam não tendo uma garantia da manutenção e a própria garantia do produto não tinha como ser exigida, porque o fornecedor vendia um produto importado, fechava as portas e ia embora. Então, a exigência do processo produtivo básico imposto por lei continuou a gerar alguma polêmica. Houve aqueles que continuaram a estabelecer a impossibilidade da legislação específica de TI interferir no processo licitatório. Veja que não cabe a nós, cidadãos, num processo ordinário de interpretação, negar vigência da lei. Se consideramos incorreta, nós temos que motivar isso no processo e, de preferência, encaminhar aos órgãos públicos que têm competência para arguir a inconstitucionalidade da norma. Entendo particularmente que esse dispositivo que acabei de ler vigora sim, e a relação dos equipamentos de informática que tem o processo produtivo básico estabelecido em conformidade com as normas é publicado periodicamente pelo governo federal no Diário Oficial da União. Aquele documento que todos nós deveríamos ler antes de sair de casa, Diário Oficial da União, porque ele veicula as leis. E em solo nacional, todo cidadão não pode alegar desconhecimento da lei. Então, na teoria, todos nós lemos o Diário Oficial todos os dias. Né? E lá está publicado, sim, a relação dos equipamentos de informática que tiveram a garantia assegurada pelo governo federal de cumprimento do PPB. Além disso, o edital também pode impor as regras do parágrafo 3º que vimos agora há pouco. E para encerrar esse tema, a última leitura. Artigo 4º. As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que trata a Lei 8.191 de 1991. Aqui não importa se é empresa nacional ou não. Parágrafo 1º, C. C porque foi uma inclusão. Os benefícios incidirão somente sobre os bens de informática e automação produzidos de acordo com o processo produtivo básico definido pelo Poder Executivo, condicionados à apresentação de proposta de projetos ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Parágrafo 2º. Os ministros de Estado de Desenvolvimento da Indústria, Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia estabelecerão os processos produtivos básicos, no prazo máximo de 120 dias, contado da data da solicitação fundada da empresa interessada, devendo ser publicados em portaria interministerial os processos aprovados, bem como os motivos determinantes do indeferimento. E o parágrafo 4º do artigo 4º. A apresentação do projeto de que trata o parágrafo 1º C não implica, no momento da entrega, análise do seu conteúdo, ressalvada a verificação de adequação ao processo produtivo básico, servindo, entretanto, de referência para a avaliação dos relatórios de que trata o parágrafo 9º do artigo 11. Perceba agora que a lei estabeleceu a forma como os decretos, a forma como as portarias vão disciplinar o assunto. É necessário, portanto, o conhecimento permanente e por isso eu convido você a continuar assistindo os nossos vídeos, curtir e compartilhar com seus amigos a informação. Desse modo, estaremos todos nós ajudando o aperfeiçoamento da administração pública em favor de toda a sociedade. Continue acompanhando o nosso trabalho e seguindo no Twitter, Facebook e também neste canal.
Até o nosso próximo encontro.